Olá, seja bem-vinda ao meu canal Momento da Palavra. Eu me chamo Verônica. A paz do Senhor a todos os irmãos em Jesus Cristo, aleluia, glória a Deus. Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, uma boa madrugada. Eu não sei a hora que você vai assistir esse vídeo, mas que seja da vontade de Jesus em nossas vidas, aleluia, glória a Jesus. Que Jesus continue nos ajudando, nos abençoando, trazendo a paz, a harmonia para a nossa família, brindando um casamento de cada um de vocês, que seja feita a vontade de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Jesus tocou no meu coração nessa manhã para me trazer uma palavra da parte de Deus, que está no livro de João, capítulo 14, versículo 6. Aleluia, glória a Deus. Vamos fazer uma oração entregando essa leitura bíblica ao Senhor Jesus Cristo, que Ele é o nosso mestre para toda a humanidade. Aleluia, glória a Deus. Em Israel, os discípulos, eles chamavam Jesus de Rabi, porque Rabi é o mestre que ensinava aquelas 12 pessoas que foi escolhido por Jesus para seus discípulos para levar a palavra do Senhor, mas que seja a vontade de Jesus na minha vida e na tua vida. Aleluia, glória a Deus. Maravilhoso, eterno, amado Deus, Criador do céu e da terra, que em Jesus Cristo, seu único Filho que vive, está nesse novo amanhecer, Jesus amado, nessa linda semana maravilhosa. Aleluia, glória a Deus, cheia de oportunidade que o Senhor nos dá todos os dias, nos protegendo, dando livramento, abrindo porta para aqueles que estão desempregados, nos dando a saúde, restaurando a nossa saúde. Aleluia, glória a Deus, que seja feita a tua vontade. Oh, Jesus amado eterno, apresenta as causas impossíveis dos irmãos que estão aqui nessa terra. Aleluia, glória a Deus. Só o Senhor Jesus que vem com a provisão, tomando as divinas providências para resolver esse problema. Aleluia, glória a Deus. Apresento a saúde de cada um de vós, que seja feita a tua vontade, restaurando, trazendo a recuperação para quem está internado numa unidade hospitalar. Oh, Jesus, só o Senhor sabe, Deus amado, aqueles que conhecem a palavra do Senhor, que vive esse amor de Jesus Cristo. Aleluia, glória a Deus. E aqueles que não vivem, que não conhece a Jesus, que está aí perdido, mas o Senhor achará num dia certo que o Senhor tem marcado encontro com cada um deles para conhecer ao Senhor Jesus Cristo. Aleluia, glória a Deus. Apresenta essa leitura bíblica, venha falar conosco, Espírito Santo de Deus, o que o Senhor sabe, o que nós vamos ouvir. Aleluia, glória a Deus, nessa passagem linda e maravilhosa da partida de Jesus, que Jesus já estava próximo à crucificação, mas Jesus, ele é comigo e contigo nos dias de hoje. Aleluia, glória a Deus. Eu entrego ao Senhor o desejo do nosso coração. Só o Senhor sabe, Deus amado, e conhece cada um de vós que estamos nessa terra, o nosso comportamento, mas o Senhor é fiel para nos ajudar e realizar os nossos sonhos. Os nossos sonhos, eu entrego essa oração em nome de Jesus. Só Jesus sabe o que nós vamos ouvir na palavra dele, que é ele que vai trazer. Aleluia, glória a Deus, usando seus vasos nessa terra. Aleluia, glória a Deus. E assim eu agradeço essa rica e grande oportunidade de estar aqui, levando a palavra do Senhor, a semente sendo plantada, porque é Jesus que sabe o momento certo dessa pessoa florescer, dessa pessoa dar fruto. Aleluia, glória a Deus. E assim eu agradeço em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. A passagem, que Jesus tocou no meu coração está aqui no livro de João, capítulo 14, versículo 6. A palavra do Senhor nessa manhã vai dizer para mim e para você. Aleluia, glória a Deus. Disse-lhe Jesus: Eu sou
o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. O que essa passagem bíblica quer dizer para mim e para você? Que Jesus, ele estava se declarando para os discípulos, porque Jesus, ele sabia o dia e a hora que ele ia para a crucificação, que ele ia carregar os nossos pecados, aleluia, glória a Deus, que ele sabia que estava perto da missão dele se concluir nessa terra, porque eu e você, nós temos um propósito de Deus a se realizar nessa terra. É Jesus que nos chama, é Jesus que realiza o desejo dele acontecer na minha vida e na tua vida, porque Jesus, ele é fiel. Jesus, ele não deixa nenhum dos filhos dele desamparado, por mais que não conheça a Jesus, mas Jesus se declara na Bíblia. A Bíblia é a palavra de Deus, que ele fala comigo e contigo, aleluia, glória a Deus. A palavra do Senhor nessa manhã está dizendo assim, aleluia, glória a Jesus. Disse-lhe Jesus afirmando para os discípulos que ele é o caminho da verdade, aleluia, glória a Deus. É o caminho que nós temos que caminhar com Jesus à nossa frente, é o caminho para a vida eterna, de poder nós ficar em toda a eternidade com Jesus Cristo, num reino celestial, aleluia, glória a Jesus. E Jesus, antes de ele partir para poder carregar a nossa cruz, porque Jesus, ele é santo, aleluia, glória a Deus. É Jesus que sabe quem é eu e você, aleluia, glória a Deus. Jesus, ele carregou a nossa cruz, levando os nossos pecados. O pecado, ele foi pago, mas há dois caminhos, um caminho largo e um caminho estreito. A Bíblia fala desses dois caminhos. O caminho largo é o prazer da carne, que muitos estão se prazerando nessa terra. E o caminho estreito é renúncia, para poder você renunciar ao pecado, para você fazer a vontade de Jesus. E Jesus aqui dizendo para os discípulos em Israel, porque Jesus, ele sabia que Jesus, ele ia para o reino dele, aleluia, glória a Deus, ser celestial, aonde é a morada de Jesus, no céu, aleluia, glória a Deus. E Jesus, ele fez uma promessa, ele dá uma afirmação, que a vida eterna, Jesus está dizendo, eu sou o caminho, é o caminho que leva à vida eterna. Não é a vida física que eu e você está vivendo nessa terra. Jesus está prometendo que há uma morada eternamente no céu para mim, para você, aleluia, glória a Deus. E Jesus, ele continua dizendo, eu sou a verdade. Tem muitas mentiras contadas que não agrada ao Senhor Jesus Cristo, mas Jesus, ele é a verdade para poder nos libertar desses maus caminhos. Muitos estão errando nessa manhã, mas o Senhor é o conserto para esse erro do ser humano, aleluia, glória a Deus. A verdade está aqui na Bíblia do Senhor, é aqui que está a palavra verdadeira de Jesus, aleluia, glória a Deus. E Jesus está dizendo, a vida, Jesus, ele é a vida, ele vai trazer uma nova vida para mim, para você, viver na presença do Senhor Jesus Cristo, que Jesus, ele vai revelar algo melhor para mim, para você. Ele vai ensinar esse caminho, ele vai ensinar como é que nós temos que viver na presença dele, porque Jesus, quando ele estava em Israel, ele disse aos discípulos, aleluia, glória a Deus, que nenhum deles estavam só, porque há uma pessoa
para nos ajudar, e é o Espírito Santo de Deus, o nosso ajudador, o nosso consolador, que ensina de poder estar num caminho do Senhor Jesus Cristo, esse caminho que eu e você, antes de conhecer a Jesus, para aqueles que já conhecem a palavra de Deus, já sabe que antes vivia no lamaçal do pecado e hoje estamos vivendo numa vida nova com Jesus, porque é Jesus que vai revelando, é Jesus que vai nos ensinando. E aqueles que não conhecem a Jesus, mas têm a oportunidade hoje de poder conhecer essa linda pessoa maravilhosa que Jesus é, porque Jesus, ele está na minha vida e na tua vida. É Jesus que resolve os nossos problemas, é Jesus que restaura a saúde, é Jesus que restaura a família, é Jesus que restaura casamento, blindando o casamento de alguém. Aleluia, glória a Deus, que a vontade de Jesus continue prevalecendo em nossas vidas. Às vezes nós não entendemos o trabalhar do Senhor, mas o Senhor, ele não está em silêncio, ele trabalha no silêncio para nos abençoar, para nos beneficiar, porque eu e você, nós somos filhos de Deus, o Criador do céu e da terra. Eu e você já sabemos, já conhecer a palavra de Deus. Aleluia, glória a Jesus. E aqui Jesus, ele está afirmando mais uma vez: ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então só vamos conhecer a face do nosso Deus, Criador do céu e da terra, aleluia, glória a Deus, através de Jesus, através da fé. Se você tem fé, você vai conhecer o teu Criador, que é o nosso Pai Celestial, que está no céu. O Pai de Jesus, ele é o nosso Pai, aleluia, glória a Deus. Que nesse momento você venha meditar na palavra do Senhor, que se encontra-se, mais uma vez vou falar, no livro de João, capítulo 14, versículo 6. Medite nessa passagem, que Jesus, ele vai te ensinar, ele vai te despertar, ele vai fazer algo novo na tua vida. Jesus, ele é o caminho para nós se endireitar, para nós saber andar nessa terra com Jesus à nossa frente. Jesus, ele é a vida eterna, para nós ter uma morada lá no céu. Aleluia, glória a Deus. E Jesus também, ele é a verdade que vai libertar eu e você desses mal. Mentira, existe muitas mentiras contadas pelo inimigo, mas o Senhor, ele revela a verdade na palavra dele. Se você pegar a sua Bíblia e começar a ler, você vai entender o que Jesus, ele tem a falar contigo. E aqueles que não têm a Bíblia, Jesus, ele vai te dar um presente com a Bíblia, ele vai te presentear e você vai conhecer a palavra de Deus, porque Jesus, ele é amor, mas ele é justiça também. A Bíblia vai dizer no livro de João, capítulo 10, versículo 10, que o inimigo veio para matar, roubar e destruir, mas Jesus, ele vem com vida em abundância. Aleluia, glória a Deus. O inimigo, ele vem destruir a nossa fé, o inimigo destrói família, casamento, o inimigo, ele quer ver você na sarjeta, mas Jesus, ele quer ver você em abundância, ele quer te prosperar, ele quer te dar prosperidade, ele quer te dar riqueza, ele quer te ensinar o caminho que é a verdade do Senhor. Mas para isso você tem que entender que Jesus, ele é único, não há outra pessoa que possa levar você para o céu, aleluia, glória a Deus, para a vida eterna, aleluia, glória a Deus, porque é Jesus que está na tua vida, é Jesus que vai te ensinar, é Jesus que vai fazer algo novo na tua vida. Então creia, minha irmã e meu irmão, e aqueles que não conhecem a Jesus, é Jesus que vai ter um encontro com você, aleluia, glória a Deus, é Jesus que vai fazer na tua
vida algo novo acontecer, coisas maravilhosas, revelação do céu, a oração que Jesus deixou na Bíblia, né? É a oração do Pai Nosso. Pai nosso que está no céu, santificado seja teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. Aleluia, glória a Deus. Pão nosso de cada dia nos dás hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos induz à tentação, nos livra de todo esse mal, Jesus, porque para o teu reino é o poder, a honra e a glória para toda a eternidade, porque Jesus, ele tem o poder da transformação. Jesus, ele é sábio, ele nos dá sabedoria para nós viver nessa terra, em família, com os filhos, num casamento, no ambiente de trabalho, no estudo. Então, todos os sentidos que eu e você vive nessa terra, nós somos inteligentes, porque o Senhor, ele é sábio e ele nos dá esse presente de nós poder conhecer a inteligência, de poder saber que a vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. E assim eu agradeço essa rica e grande oportunidade. Eu sei que aqueles que vão assistir esse vídeo não são evangélicos, mas entrega o teu caminho ao Senhor. O Salmo 37 vai dizer assim nesse momento. Entrega o Salmo 37, verso 5. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, ele tudo fará. Entrega o teu caminho ao Senhor Jesus Cristo, porque é Jesus que vai te ensinar a você caminhar num caminho que ele quer que eu e você caminhe. Eu, antes de ser evangélica, eu não conhecia Jesus, mas Jesus, ele teve um encontro comigo especial. Aleluia, glória a Deus. E eu também desejo a vocês, meus irmãos, em Jesus Cristo, que vocês conheçam mais a Jesus. E aqueles que não conhecem a Jesus vai ter essa oportunidade, porque as oportunidades é Jesus que nos dá todos os dias. É Jesus que faz por mim e por ti. É Jesus que nos dá livramento. É Jesus que nos dá proteção. É Jesus que ele está na minha vida e na tua vida. A saúde é Jesus que restaura. É Jesus que ele dá recuperação. Nos hospitais, nessa manhã, existem muitos enfermos que são pacientes que estão internados numa unidade hospitalar, tanto do SUS do particular, mas Jesus, ele é médico dos médicos por excelência, para tomar as divinas providências, como nessa manhã a saúde de alguém foi restaurada. A Bíblia vai dizer, né, vai falar de uma mulher que sofria há 12 anos com fluxo de sangue, mas a fé dela foi que fez Jesus curar ela. Então, se você tem fé, Jesus vai te curar dessa cefaleia. Aleluia, glória a Deus. Jesus vai te curar dessa dor de cabeça. Jesus vai te curar desse diabetes, porque nada para Deus é impossível. Se você está passando por uma enfermidade crônica, Jesus, ele vai fazer o milagre acontecer, como ele fez em Israel com essa mulher com fluxo de sangue. E assim eu agradeço essa rica e grande oportunidade. Tenha um bom dia na santa paz do Senhor Jesus Cristo. Medite na palavra de Deus, porque Deus, ele é contigo. Ele tem o poder de fazer algo melhor na tua vida, de transformar, libertar e salvar você e sua família. Salvar a tua alma, de poder fazer algo melhor na tua vida, como ele fez na minha e naqueles que já conhecem a palavra do Senhor. E eu sou muito grata ao Senhor Jesus Cristo por mim conhecer ele, por mim saber que Jesus, ele é real nas nossas vidas. E assim eu agradeço em nome de Jesus. Esse vídeo que eu, estou aqui semeando a palavra do Senhor, porque é Jesus que vai colocar a semente no teu coração, é Jesus que vai te libertar. E a palavra do Senhor,
Jesus, ele dá uma afirmação antes dele ir para a crucificação, carregando aquela cruz dos nossos pecados. Ele ali preparou aqueles discípulos que estavam ali com Jesus, e Jesus ali estava falando que ele, né, é o caminho, a verdade que liberta e a vida. E ninguém vem ao Pai a não ser por Jesus. Se você conhecer a Jesus, você vai conhecer a Deus, o nosso Criador. Aleluia, glória a Deus, o nosso Pai eterno. Porque Jesus, ele dá ordem aos anjos celestiais para proteger você, suas crianças, os idosos, aonde você estiver nessa manhã. Jesus, ele está lá, agindo de uma forma especial. Continua fazendo a vontade de Jesus, e aqueles que não conhecem vai ter oportunidade, porque eu creio na vitória para você, amém? Fique na santa paz do Espírito Santo e até o próximo vídeo, e muito obrigada por tudo, em nome de Jesus, que Jesus, ele é fiel, Jesus, ele não vai te desamparar, como ele não desamparou aquele povo de Israel, é o mesmo que está aqui, operando em nossas vidas. E muito obrigada, Jesus, por estar me dando oportunidade, como eles também vai ter oportunidade. Não sou melhor do que ninguém, nem ninguém é melhor do que a mim, mas Jesus, ele é único, ele é o Salvador de nossas almas, amém? Fique na santa paz do Espírito Santo de Deus, e assim eu agradeço essa rica e grande oportunidade, e até logo. Tchau, meus irmãos em Cristo, continue com a tua fé, continue perseverando, continue buscando ao Senhor, e aqueles que não conhecem a Jesus, que Jesus, ele vai ter um encontro com você, porque Jesus, ele tem o poder de poder transformar a tua vida, de fazer a vontade dele acontecer, amém? Fique na santa paz do Senhor Jesus Cristo. Tchau, até logo, em nome de Jesus, amém.